Olá, gente boa. Estamos de volta com as aulas do Centro de Treinamento Bíblico e com disciplina nova, e esse ano vai ter muita novidade para 2021. Nós queremos convidar você a pensar sobre o tema as disciplinas espirituais e o evangelismo. Essa disciplina foi fruto de inquietações que nós começamos a ver dentro da igreja sobre o que nos paralisa como igreja Oasis. Quais são as coisas que talvez os nossos desejos e ver a vitalidade da igreja que não estava acontecendo, não estava o evangelismo. Vivemos dias difíceis com pandemia e precisamos realmente reaprender disciplinas espirituais e o evangelismo. E nós vamos convidar você a estar conosco 4 finais de semana para ver as disciplinas espirituais e o evangelismo. Qual o impacto disso na sua vida? Seja bem-vindo e nós queremos que você se anime, participe conosco desse tempo especial que nós preparamos com todo carinho para vocês. Bom, um sumário breve do que nós vamos tratar é sobre as disciplinas espirituais. Elas são, portanto, partes essenciais de qualquer programa de discipulado e evangelismo que a igreja vai implementar. Essas atividades não nos proporcionam mérito pessoal, mas nos permite receber de Deus aquilo que não seria concedido se permanecêssemos passivos, indolentes, do mesmo jeito. É um chamado ao movimento da igreja. Nós somos chamados a nos movimentar. O movimento é libertador, ele é contagiante. Então não são retidão, não se trata de ser retidão, mas sim de sabedoria. Isso é uma citação de Dallas Willard. Então, eu queria pensar com vocês qual a maior ameaça para a igreja hoje. Na sua opinião, qual seria a maior ameaça que paralisa, que impede, que leva com que a igreja fique paralisada, não desenvolva, não tenha um impacto, relevância na sociedade, no bairro do Iputinga, no Recife, em Pernambuco, no Nordeste e no Brasil? Qual seria a ameaça para a vida da igreja? Eu listei 4 ameaças aqui, talvez tenham muito mais, mas eu pelo menos listei 4 daquelas que são mais importantes, na minha opinião. Veja comigo. Primeiro é o ateísmo. Nós somos uma sociedade sem Deus, pós-cristã, uma cidade que relativiza tudo, uma sociedade que tirou Deus da jogada, da equação das suas vidas, da sua sociedade. Então isso seria uma ameaça. Então levou a igreja para ficar no seu mundo particular. A outra coisa é o mundanismo, e essa é uma coisa muito séria que acontece dentro da igreja. E nós nos pegamos a esse aspecto para lembrar que isso muitas vezes paralisa, porque não há diferença alguma no caráter cristão. Não estou falando do jeito externo de se vestir, mas eu estou falando de vida, estilo de vida, alegria, contágio, autenticidade, vida autêntica. Então isso é o que está, realmente o mundanismo rouba muito da vitalidade da vida cristã. O outro seria o islamismo, também que especialmente a Europa a igreja está sofrendo muito com a presença de islamismo dentro da Europa. E também está se espalhando pelos Estados Unidos e vai chegar rapidamente, já chegou lá na Foz do Iguaçu, no Paraná, e a tendência, eles são guerreiros, eles têm um espírito de querer conquistar, e nós perdemos muito disso. Então nós vamos ter um embate grande, isso já constitui-se uma ameaça para a igreja. O último seria o comunismo, que sempre foi uma situação que perturbou a vida da igreja. Em alguns lugares a presença da igreja não é permitida nos países que adotam o comunismo como estilo de vida, mas estamos exatamente nesses lugares, por incrível que pareça, e aqui é uma certa interessante, porque China, por exemplo, é a igreja onde mais cresce, onde tem mais vitalidade, é onde o comunismo, então. Mas eu penso que dessas 4, talvez você teriam outras, como o secularismo, que empurrou a igreja para ficar dentro das 4 paredes, e ela não tendo mais assim uma teologia pública, não sendo mais uma dinâmica, não tendo um movimento exterior. Então você tem, na minha opinião, a primeira coisa, o que mais afeta, ameaça a vida da igreja é uma falta de abnegação. Isto é, uma negação de si, uma disciplina espiritual. Essa seria a primeira coisa, na minha opinião, que ameaça a igreja hoje. A segunda coisa
seria também, de novo, uma falta de abnegação do jovem, do adulto, da criança que não aprendeu a importância de se negar a si mesmo, da disciplina espiritual na sua vida. A terceira coisa seria também, de novo, essa falta de disciplina, abnegação que Jesus tanto nos ensinou. Então, isso é uma ameaça, isso leva-nos a um comodismo, a virarmos crentes de espectadores, crentes consumidores, crentes de self-service, crentes que vão só estar olhando e não estar praticando, não estão se movimentando. Então, essa é a importância da gente estudar, pensar, refletir sobre as disciplinas espirituais. Então, neste primeiro dia de aula, nós vamos tratar especialmente sobre o que é as disciplinas espirituais, a importância das disciplinas espirituais, e nas aulas subsequentes nós vamos tratar das aulas das disciplinas espirituais. Vamos tratar de 12 disciplinas espirituais e nós queremos, ao longo das aulas, então, tratar disso aqui e saber que isso tem a ver. Quando eu estou forte espiritualmente, tem que desembocar no estilo de vida que comunica Jesus. Então eu tenho que começar a associar disciplina espiritual com o evangelismo, como falar de Jesus. Não adianta eu ser forte e não conseguir compartilhar de Jesus com as outras pessoas. Agora, as disciplinas espirituais, elas são divididas em as disciplinas espirituais interiores, e eu estou usando como base o livro Celebração da Disciplina, de George Foster. Ele tem um livro, e ele, basicamente, esse livro é um livro que foi bastante estudado e é fundamental para a gente. Então, as disciplinas espirituais interiores, que elas são meditação, oração, jejum e estudo. Isso vamos ser objeto da próxima aula. E com isso nós renunciamos em certo grau e por tempo determinado, algum tempo separamos para a meditação, separamos um tempo para a oração, separamos um tempo para jejum e também um tempo para estudo, e a satisfação também de desejos normais e legítimos. Então esse é um primeira disciplina, o primeiro grupo de disciplinas espirituais que nós vamos trabalhar é exatamente a questão da meditação, oração, jejum e estudo. O segundo grupo que nós vamos trabalhar são as disciplinas espirituais chamadas exteriores. São as disciplinas espirituais exteriores têm a ver com a simplicidade, um estilo de vida simples, solitude, que tem a ver com aquele tempo a sós, que a gente vai ver isso, submissão e serviço. Então, ela é uma demonstração prática disso. Nós praticamos e vivenciamos exercícios que são chamados exercícios da alma e fortalecemos devocionais com a comunidade, ou nós trabalhamos essa questão dentro da comunidade também e dentro dos nossos ministérios. Então isso tem um impacto grande nessas dimensões da nossa disciplinas espirituais exteriores: simplicidade, solitude, submissão e serviço. Ainda temos chamado as disciplinas espirituais comunitárias ou associativas. Foster também chama, elas são conhecidas como comunitárias ou associativas. As disciplinas espirituais comunitárias são a confissão, adoração, orientação e celebração. Essa prática disso, quando nós vivenciamos a confissão, adoração, orientação e celebração, vai nos fortalecer as nossas vidas em todos os aspectos de nossa vida. Eu quero pensar então algumas coisas que podem nos fazer a importância da prática das disciplinas espirituais. As disciplinas espirituais e o evangelismo. As disciplinas espirituais desempenham um papel bem específico na experiência cristã. Ela tem que nos levar a nos tornar parecido com Jesus Cristo em pelo menos 3 áreas. Então, na medida que eu desenvolvo as disciplinas espirituais, ela é uma experiência de intimidade, de estar com Jesus, conectado com Jesus. Então eu vou ser parecido com Jesus em pensamentos, palavras e ações. Pensa nisso, na medida em que eu tenho essas disciplinas espirituais, comigo eu vou ficar mais parecido com Jesus Cristo nos seus pensamentos, nas suas palavras e ações. Então, disciplinas espirituais vão dar trabalho, sim. Mas esse trabalho coloca os cristãos em caminho, em movimento,
de experiência mais profundas com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos nos tornar mais parecido com Jesus. Esse é o alvo, esse é o objetivo das disciplinas espirituais, juntamente com o evangelismo. Esperamos que essas aulas sobre as disciplinas espirituais, pela lente, pelo olhar do evangelismo, mude não somente a sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã, mas das pessoas ao seu redor, que elas sejam impactadas com um estilo de vida seu, que pratica as disciplinas espirituais interiores, exteriores e comunitárias e é capaz de impactar as pessoas ao seu redor, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente estudantil, seja onde for, Deus vai usar você, porque você vai ser impactado com essas disciplinas espirituais. Então, disciplinas espirituais, eu queria aproveitar no centenário de John Stott, uma frase dele que nos mostra bem onde é que nós estamos, a importância das disciplinas espirituais. Diante de um desafio do pluralismo, devemos ser uma comunidade de verdade, declarando a singularidade de Jesus Cristo. Então, nesse mundo pós-moderno, mais do que nunca, nós precisamos ser uma comunidade que fala a verdade em amor, declarando a singularidade de Jesus, aquele que diz, eu sou. E diante do desafio do materialismo, devemos ser uma comunidade de simplicidade, que tem a ver com nossa disciplinas espirituais exteriores, simplicidade, solitude, considerando que nós somos peregrinos aqui, diante do desafio do relativismo, devemos ser uma comunidade de obediência. Então tem a ver com submissão, serviço, de novo está elencado com as disciplinas espirituais. Devemos, do desafio do narcisismo, aquela questão toda que olhamos só para nós mesmos, para o nosso umbigo, devemos ser uma comunidade de amor, refletindo o caráter de Jesus Cristo. Isso é uma palavra de John Stott, no livro O Discípulo Radical, na página 22, que é o último livro que ele escreveu de sua pena. Interessante que John Stott, literalmente, ele escrevia os livros manuscritos. Ele que escrevia livro, não digitava em computador, mas ele escrevia livro para o livro, então uma pessoa então é que digitava. Então esse aqui foi o último livro dele, e esse aqui tem tudo a ver com a nossa, e eu queria fazer essa homenagem também ao John Stott no seu centenário, que é comemorado neste ano. Ele foi um homem que literalmente praticou as disciplinas espirituais e o evangelismo durante toda a sua vida. Então é um exemplo para a gente pensar e refletir da importância na vida cristã das disciplinas espirituais. Nós temos uma tendência de olhar disciplinas espirituais e o evangelismo como sendo polos opostos. Então eu tenho ou disciplinas espirituais ou eu pratico o evangelismo. Não é verdade. Na verdade, na medida que eu tenho disciplinas espirituais encarnado como um hábito, como um estilo de vida na minha vida, eu terei muito mais alegria de compartilhar o evangelho, mais força. É como um músculo. Imagina alguém que está exercitando forte, ele está pronto para fazer e enfrentar todas as coisas. Ele está pronto para compartilhar da graça, do amor de Deus, de fazer relacionamentos significativos, intencionais, para falar de Jesus Cristo com as outras pessoas. O que acontece quando então juntamos os dois? Quer dizer, as disciplinas espirituais de um lado e nós juntamos também com o evangelismo. Poxa, isso vai causar um verdadeiro impacto em um mundo que está quebrado, morto, perdido. Precisa urgentemente de pessoas que sejam fortes, disciplinadas espiritualmente e cheias do amor, querendo conectar pessoas com Deus, querendo conectar-se com elas um a um através do evangelismo e também conectando elas através do discipulado, mas tudo isso fruto de pessoas que vivem, que movimentam-se, que estão experimentando de Deus essas disciplinas espirituais, junto com o evangelismo. Não dá para ficar disciplina espiritual de um lado ou evangelismo do outro, tem que ser as duas coisas. A questão principal é que as disciplinas espirituais são parte de um processo maior de formação espiritual, conduzindo e sustentado por Deus em nós. Então, toda essa questão toda é algo muito maior que Deus quer fazer em nossas vidas. E eu quero
pensar, tem uma disciplina que ela está nas disciplinas espirituais comunitárias, que é a celebração, é a última, e para mim ela é o coração de todas as disciplinas espirituais. Sem um espírito alegre e confiante, as disciplinas ficam embotadas, ficam tristes, ficam um fardo. E nós queremos animar, celebrar você no momento do estudo, da comunhão, da meditação, da disciplina do jejum, todas essas com celebrando a comunhão, celebrando a contemplação, celebrando o jejum, celebrando a oração, celebrando o estudo, celebrando simplicidade, celebrando solitude. Todas as outras disciplinas serão com esse espírito de celebração, a adoração, a confissão. Então, a celebração é o coração de todas as disciplinas espirituais. Nós temos que ter esse coração de que dizer assim, Deus, eu quero treinar, eu quero ficar no movimento contigo, eu quero andar contigo, de tal maneira que minha vida possa ser reflexo, refletir Jesus Cristo toda vez nos meus pensamentos, palavras e ações. Então, disciplinas espirituais é o nome mais comum dado a essa prática, que isto é, de exercícios de devoção. James Bryan Smith prefere chamá-las de exercícios de treinamento para a alma. Então, disciplinas espirituais também, uma forma de você enxergar esses exercícios de devoção. São esses exercícios de treinamento para a alma. Então, isso foi escrito no livro O Maravilhoso e Bom Deus, escrito pela editora Vida em 2010. Então, isso é uma perspectiva que James Bryan Smith trouxe. Eu vou trazer uma outra perspectiva também, que fala sobre qual é a importância das disciplinas espirituais, agora como sendo o objetivo da formação espiritual cristã, é o processo redentor de formar em cada pessoa o caráter do próprio Cristo. Isso merece repetir, porque, na verdade, por trás de todas as disciplinas espirituais está esse objetivo, que é o processo redentor de formar em cada pessoa o caráter do próprio Cristo. É o processo no qual aceitamos seguir a Jesus. Somos por eles ensinados a viver e transformados à sua semelhança, até Cristo seja formado em vocês. Olhe que o alvo das disciplinas espirituais é até que Cristo seja formado em vocês, até que ele possa de fato, Gálatas 4, verso 19. Também em Dallas Willard, no livro A Grande Comissão, escrito pela Mundo Cristão. Há uma outra coisa também, que acho que Erwin Neumann falou sobre a formação espiritual, requer uma jornada que seja interior e exterior. Então, vamos trabalhar questões de meditação, mas também vamos trabalhar também questões como serviço, algumas coisas que são internas e externas. Então, para usar as palavras de Elizabeth O'Connor, a jornada interior nos leva a encontrar o Cristo que habita dentro de nós. Preste atenção nisso. Quando nós estamos praticando as disciplinas espirituais interiores, isso nos leva a encontrar Cristo que habita dentro de nós. Então, todas as disciplinas espirituais, ela tem que refletir Cristo que habita dentro de nós. E a exterior, essa formação exterior, nos permite encontrá-lo nas outras pessoas e no mundo. E quando a gente interage com as outras pessoas, nós também vamos poder encontrar Cristo nas outras pessoas e no mundo. Então, se eu tenho um olhar para as pessoas, eu vou entender, poxa, Deus ama essas pessoas. Deus está interessado em João, Deus está interessado em Maria. Eu vou conseguir enxergar o mundo com uma outra perspectiva quando eu tenho essa formação espiritual, essas disciplinas como um hábito, como um estilo de vida para mim. Uma outra coisa que é importante de lembrar nas disciplinas é que a primeira, quer dizer, as dimensões da interior requer disciplinas de solidão ou solitude, silêncio, oração, meditação, contemplação e atenção aos movimentos do coração. Nós precisamos ouvir Deus, nós precisamos aprender a ouvi-lo na nossa oração, nós precisamos ouvir Ele na nossa meditação, contemplação,
no silêncio. Jesus é um exemplo prático de pessoa que praticou essas decisões. Em muitos momentos você vai encontrar que Jesus saiu e ficou sozinho para orar, em silêncio, em oração, meditação, contemplação do Pai. Então, atento aos movimentos do coração. A segunda, que são as exteriores, acontece na comunidade e no ministério. Então, é quando a gente relacionamento com as pessoas. Então, nós temos que ter relacionamento de graça com as pessoas, relacionamento no nosso ministério. Necessita também de disciplina de cuidado, compaixão, isto é, eu me importo com as outras pessoas. Um testemunho efetivo da graça de Deus tem que fluir naturalmente na minha vida quando eu estou disciplinado na minha vida, eu estou praticando as disciplinas espirituais. Há também a questão de abertura para a gente entender as outras pessoas, cura espiritual nas nossas vidas e na vida das outras, responsabilidade, dedicação aos movimentos do coração. Um era atenção aos movimentos, agora eu tenho que ter cuidado com a dedicação aos movimentos do coração. Portanto, isto quer dizer que elas se ajudam, tanto as disciplinas interiores como as disciplinas exteriores, na dimensão que nunca podem ser separadas, como dizia René Ehrman, que era um grande homem que trabalhava muito essa questão da espiritualidade, e ele trouxe muitas lições sobre a questão de como nós podemos desenvolver as disciplinas espirituais e como isso tem a ver com a nossa forma de a gente poder compartilhar, movimentar em direção do outro, para ajudar, para ter compaixão, para testemunhar da graça e do amor de Jesus Cristo. Temos ainda uma outra perspectiva que Paulo, quando ele escreve a Timóteo no capítulo 4, a semelhança de Timóteo, ele diz: devemos nos exercitar, exercita-te na piedade, diz Paulo no capítulo 4, verso 7, 4, versículo 7, parte B. E segundo John Stott, Paulo utiliza aqui um verbo grego que quer dizer gimazo, ligado ao substantivo gigmasia, e ele está falando de alguma coisa de exercitar. Então aí você já vai entender que essa palavra, o exercita-te, essas disciplinas espirituais têm a ver com movimento disciplinado, prático para a gente. Eu vou aproveitar e pensar aqui com uma coisa, quando ele fala sobre essa exercita-te na piedade, que fala sobre uma espiritualidade, significando, como Padilha vai dizer, que é colocar em prática o discernimento da vontade de Deus. Então quando eu falo de exercita-te na piedade, eu estou dizendo colocar em prática o discernimento da vontade de Deus para a vida comunitária em todas as suas dimensões: trabalho, estudo, casa, emprego, vida comunitária, vida física, social, conjugal, todas as dimensões políticas, todas elas. Então eu tenho que colocar em prática o discernimento da vontade de Deus para a vida comunitária em todas as suas dimensões. Nada, absolutamente nada está fora disso. Então a espiritualidade é um só tempo, um dom, e é uma tarefa grande, já dizia René Padilha. As disciplinas espirituais também, ainda continuando, é preciso ter a mesma disciplina na prática da ginástica espiritual. Então, se você conhece um atleta, você sabe que todo dia ele tem aquela rotina de treinar, no outro dia ele vai treinar, até ele conseguir chegar ao ponto de ele estar pronto para uma Olimpíada ou para uma competição. Mas é fruto de uma disciplina, de um trabalho repetitivo, de fazer talvez com ênfase. Então, essa ideia que Paulo está dizendo quando diz para Timóteo: exercita-te na piedade. A ideia é que uma disciplina prática, como se fosse uma ginástica espiritual, para que a gente possamos desenvolver. Que nós possamos experimentar uma vida mais piedosa, marcada pela virtude, pelo poder e também pela reverência a Deus, pela gente reconhecer que Deus é quem opera em nós, tanto querer como realizar.
aquele que em nós começou a boa obra há de completar até aquele dia final. Mas é um trabalho onde existe a cooperação de Deus e também existe também nosso desejo. E eu queria perguntar, o que é que você deseja mais? O que é que você deseja mais? Aquilo que você deseja mais vai ser aquilo que vai ocupar teu tempo, teu dinheiro, teu amanhã. Quando você acorda, é a primeira coisa que você vai pensar. Mas se você pensar que Deus é a primeira coisa na sua vida, você vai pensar em Deus o tempo todo. Então você vai buscar Deus em primeiro lugar. Então nós somos exortados a isso, a buscar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, em todas as coisas. Agora, sendo bem sincero, eu queria que você parasse um pouquinho. Você acha que com o passar dos anos, você está ficando mais parecido com Jesus? Sim ou não? Pensa bem nisso. Eu vou fazer essa pergunta, porque é uma pergunta que é o objetivo, um dos objetivos de nossa disciplina, é exatamente a gente começar a nos tornar mais parecido com Jesus. Lembra que no início que disse que as disciplinas espirituais é uma experiência na vida cristã que nos torna mais parecido com Jesus em pensamentos, palavras e ações. E a minha pergunta é que com o passar do tempo, você tem ficado mais parecido com ele? As pessoas podem dizer, olha, eu acho que aquele rapaz ali reflete Jesus. Aquela moça ali, quando ela pensa, quando ela fala, quando ela age, ela reflete Jesus. Você está se tornando mais parecido. Então, um dos objetivos principais dessa aula é que a gente possa, então, sermos desafiados a começar uma verdadeira corrida. É uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, mas isso é uma maratona cristã, para a gente caminhar firme no propósito de nos tornar mais parecido com Jesus. E as disciplinas espirituais vão nos ajudar muito. E minha pergunta é, de novo, pensa comigo, você tem ficado mais parecido com Jesus ao longo dos anos? Pensa bem. E você quer ficar mais parecido com ele? Agora aqui tem outra coisa. Talvez você diga assim, olha, Marcos, eu comecei na minha caminhada e quando eu penso lá atrás, na minha vida cristã, eu posso dizer que eu era bem mais engajado em tudo e disciplinado em muitas coisas. Mas agora eu quero ficar mais parecido com Jesus. Você pode estar dizendo para mim. Eu quero desafiar você. E você? Quer ficar mais parecido com Jesus? Meu desejo, a minha oração, todo o trabalho que a IBO tem feito, a Igreja Oásis tem pensado, orado, seus pastores têm pensado, é no sentido de tornar você mais parecido com Jesus. Minha oração, meu desejo e toda nossa equipe está querendo trabalhar para que você se torne mais parecido. Que você deseje mais. O que você deseja mais na sua vida seja assim, eu quero ser mais parecido com Jesus. Você acha que as disciplinas espirituais podem ter algum papel nesse processo de transformação? Eu diria, vou dizer com você com toda certeza, sim. E você, o que pretende fazer? Eu quero desafiar você a nesses 4 domingos, a começar desse domingo que vem, nessa próxima aula, as outras 3 aulas subsequentes, nós vamos caminhar junto em aquelas disciplinas espirituais interiores, as disciplinas espirituais exteriores e as disciplinas espirituais comunitárias, que é baseado, tudo isso que eu estou falando está baseado no livro de George Foster. Então, eu quero que você, de fato, venha comigo, me acompanhe, e a gente vai, então, aprender como a gente pode desenvolver e nos tornar mais parecido com Jesus. É a minha oração e meu desejo para você. Agora, uma fé que pense em razão que crê. Esse é o lema da BUB, da Aliança Bíblica Universitária do Brasil. Eu quero que você pense comigo nesse momento. Não ache que essas práticas sejam para gigantes da fé. Então, a primeira coisa que eu quero que você possa tirar da sua cabeça é essa ideia de que, bom, esse negócio de disciplinas espirituais, interiores, como meditação, solitude, estudo, devocional, isso é para os super crentes, é para os gigantes, é para os pastores, é para os missionários. Não, 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 não. É engano total. É para todo aquele que quer ser mais parecido com Jesus. É para você. É para você mesmo, meu irmão. É você sim, é você que está olhando para mim agora. Eu quero dizer que é para você.
essa prática das disciplinas espirituais e o evangelismo é para você. Foi pensada em você, para que você movimente, exercite-se nas práticas das disciplinas espirituais. Pratique-as, as interiores, as exteriores e as comunitárias, como a celebração, confissão, adoração. E a celebração, como eu falei, é aquela que vai permear todas as outras disciplinas espirituais. Eu quero que a gente celebre cada aula, cada tempo desse assim, cada avanço, cada progresso, porque isso é para toda a igreja. E eu quero desafiar todos vocês, desde você mais jovem, até você, minha irmã mais velha, até o grupo de terceira idade, os jovens, adolescentes, crianças, todos, toda a igreja Batista Oásis está convocada, porque isso daqui não é para pessoas que são gigantes na fé. Não, não, não. É para qualquer pessoa que quer fazer a vontade de Deus na sua vida, que quer se tornar mais parecido com Jesus. E nós vamos estar juntos nessa caminhada. Agora uma outra coisa, um lembrete. Você vai começar comigo essas disciplinas espirituais. Talvez você no passado até já começou, mas não se frustre quando falhar. Todos que desejam praticar essas disciplinas espirituais, elas falham. Mas continuam tentando, isto é, o segredo é que elas vão continuar trabalhando, tentando, voltando, talvez confessando, olha, eu falhei nisso aqui, agora como é que eu posso melhorar? Talvez lembrar que isso não é uma coisa que é feita sozinha, você vai descobrir que isso vai ser preciso um companheiro, um parceiro de caminhada, de oração, de comunhão, de solitude. Não tem que ser solitude, é sozinho mesmo. Mas eu preciso de um companheiro de celebração, de adoração, de serviço. Então eu vou ter que ter alguém para caminhar junto comigo. Então, duas coisas, dois primeiros lembretes. Não ache que essas práticas das disciplinas espirituais e o evangelismo sejam para os gigantes na fé. Não é. Segunda coisa que eu quero que você pense nisso. Não se frustre quando você falhar. Nós vamos falhar. Mas eu quero dizer o seguinte, todos que desejam essas disciplinas às vezes falham, mas continuam tentando, nunca perdem o foco e vão continuar firme fazendo as disciplinas espirituais, voltando. E talvez maior dica que eu posso passar, talvez, pensa nisso aqui, essa terceira dica aqui. Não dica, mas esse terceiro pensamento aqui. Transforma essas práticas, essas disciplinas espirituais em um hábito, algo que seja parte integrante da sua vida, do seu estilo de vida, de pensar intencionalmente. Você já faz de manhã, já faz a devocional, já faz o seu momento de contemplação, de comunhão, de estudo, de oração, de confissão, todo serviço, todas essas coisas, celebração, adoração, comunhão, tudo. Então, quando você transforma essas práticas em um hábito, você vai se transformar numa pessoa fantástica, que vai impactar todas as pessoas que se encontram com você. Teve uma resoluções de um homem, dos homens de Deus, que disse assim que ele desejava que as pessoas que estivessem com ele pudessem sentir a fragrância do amor de Cristo, o bom perfume de Cristo, que ele não saísse dele quando ele tivesse em contato com ele, que ele não pudesse sair sem perceber no olhar, na forma como trata, na forma como conversa, o bom perfume de Cristo. Porque isso já, as práticas das disciplinas espirituais, interiores, exteriores e comunitárias, já fazem parte de um hábito dele, já do estilo de vida dele. Então ele está diariamente praticando-as, já no automático até. Ele já faz isso de certa forma automaticamente. Isso não é fácil, eu diria para você. Mas alguns de nós podemos fazer isso. E ao longo desses estudos, dessas aulas, nós queremos desenvolver com você. Vemos como colocar em prática isso. Como sair isso do mundo da teoria e como a gente pode colocar em prática isso. Nossa oração, nosso desejo é que você possa então realmente estar fazendo isso. Agora vamos
Vamos praticar ou vamos colocar em prática isso. Primeira coisa que eu quero fazer, lembra que a nossa disciplina é disciplinas espirituais e o evangelismo. Então você vai estar, você que está me assistindo agora, eu preciso que você anote o nome de 5 pessoas não crentes. Pode ser pessoas, seus amigos, seus familiares, seus vizinhos, seus colegas de classe. 5 pessoas você vai me dar na próxima aula. Você vai mandar um e-mail para mim, você vai mandar um zap para mim, dizendo: Marcos, esses são os nomes das 5 pessoas que eu vou orar até todos os dias. Então você vai orar comigo, você vai orar sexta, sábado, até todos os dias da semana. Segunda, sexta, sábado, domingo, todos os dias. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo. Todos os dias, até o dia 31/12 de 2000, quando a gente vai ter um encontro para celebrar e vamos ver o que Deus fez. Você vai orar e pedir: Deus, me dá um jeito de falar. Eu quero colocar as pessoas na tua presença, porque o Senhor vai colocar essas pessoas na minha presença. Então vai fazer assim: você vai colocar o nome dessas 5 pessoas na presença de Deus e Deus vai colocar essas pessoas na sua presença. Então você tem que procurar saber como é que ela vai, se tem alguma dificuldade, se você pode ajudar ela. Orar, são pessoas que você tem contatos todo dia. Então eu vou pedir, é uma tarefa prática que eu quero que vocês comecem então a colocar 5 pessoas e orar diariamente, todos os dias. Você pode até aproveitar o momento do momento 2:42 e já botar, além dos pedidos que tem naquele momento de oração, que é um lembrete para a gente, de 7 da manhã, de meio-dia, de 7 da noite ou à meia-noite, orar também por essas 5 pessoas, ou no seu tempo comum, no tempo que você achar. Coloque a relação dos nomes, talvez na geladeira, no seu quarto, em algum lugar que você lembre, na lista de uma notas que você abrir do seu notebook ou do seu smartphone. Use o que você tiver para lembrar. Quando você abrir lá, talvez esteja no nome, no principal coisa que tem, que há uma tela, você pode criar com o nome dessas pessoas. Eu quero que você ore diariamente. Meu pedido, meu desejo, a tarefinha que a gente tem de disciplinas espirituais e o evangelismo. Eu tenho um lema, e vocês vão ver isso durante as nossas aulas, é que um domingo sem tarefa é um domingo sem sol. No caso, uma sexta-feira sem tarefa vai ser uma sexta-feira sem sol, se a gente puder mudar um pouquinho. Mas essa é a ideia. Eu quero que vocês, então, listar 5 pessoas. Eu estou fazendo um curso, eu estava falando que eu tenho que listar 15, então eu estou bem amigão com vocês, vocês são gente boa, 5 pessoas, mas eu quero que vocês orem diariamente, todos os dias, orar por essas pessoas, e que Deus, de alguma forma, possa então levar essas pessoas até a presença de Jesus Cristo, e que Deus ensine para eles. Deus vai atrair essas pessoas para Ele mesmo, você orando para Ele. Eu vou deixar aqui meu contato, porque aqui você vai poder passar a lista dos seus 5 nomes. Eu quero que você vai assistir, você que vai assistir a aula talvez na sexta-feira, quando a gente está começando as aulas, mas também você assistiu durante o meio da semana, não tem problema, assista e você vai me passar os 5 nomes das 5 pessoas, ou você assista depois. Não importa, eu quero que você passe os nomes de 5 pessoas e orar diariamente até o final do ano. E a gente vai ter um encontrão para a gente celebrar o que Deus fez, as maravilhas que Deus fez com as disciplinas espirituais. E aqui está meu telefone, meu zap também. Eu quero desafiar você também pode compartilhar com os nomes comigo. A gente vai estar orando juntos sobre isso. E a gente pode criar uma lista de oração grande sobre isso aqui. Mas eu quero que você crie sua lista. Ponha talvez na geladeira, em algum lugar onde seja visível. Que você, quando levante isso aqui, precisa orar por essas pessoas. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar por você nesse instante. Que Deus possa nos abençoar. E realmente nós possamos lembrar de praticar as disciplinas espirituais e o evangelismo. Elas não são excludentes, elas são poderosas quando juntas, e vai impactar a sua vida e vai impactar a vida de todas as pessoas que estão próximas a você. A minha oração é que Deus possa te usar grandemente
Eu conto com você até a próxima aula e a gente vai estar trabalhando sobre as disciplinas espirituais interiores. Tá bom? Vamos orar. Pai amado, obrigado por cada irmão, cada irmã que pôde participar dessa abertura, dessa primeira aula do curso de treinamento bíblico no nosso CTB avançado sobre as disciplinas espirituais e o evangelismo. Pai, eu quero que o Senhor possa animar, encorajar cada irmão a participar ativamente. A gente viu a importância das disciplinas espirituais. E que o Senhor possa levar as pessoas também a anotar em cada um deles 5 nomes de pessoas, 5 amigos, talvez 5 familiares ou misturado, não importa, que ele coloque esse nome dessas pessoas no lugar visível, pode ser na porta da geladeira, em qualquer lugar, no quarto dele, talvez em qualquer recurso que ele possa lembrar, e anotar e de lembrar sempre, criar mecanismo de oração, gatilhos que desenvolvam momentos de oração diariamente. Também, Senhor, lembrar que as disciplinas espirituais não são para os gigantes na fé, mas é para qualquer irmão, qualquer irmã, todos nós crentes em nosso Senhor Jesus Cristo. E também, Pai, que quando a gente começa nessa caminhada, nessas disciplinas espirituais, ao longo desse processo, dessa caminhada, é possível que a gente falhe, mas a gente não vai desistir. E o segredo daqueles que começam as disciplinas espirituais é que ele não desiste, ele realmente sabe da importância para a vida dele, para dar vitalidade, para dar autenticidade ao que ele fala. O que mais nós precisamos hoje em dia são vidas contagiantes, que cheias do amor e da graça de Deus, gente que possa manifestar uma vida autêntica, relevante, cheia da tua graça, do teu poder. Então nós precisamos dessas pessoas, Pai, que caminham, que resolvem trilhar isso. Deus, e a maravilha disso, Senhor Deus, é que o Senhor pode fazer, transformar essas práticas, esses devocionais, esses exercícios da alma, como dizia James, essas realidades interiores e exteriores, como dizia R. Norman. Deus, elas podem tornar para a gente um hábito, um estilo de vida que a gente quer compartilhar com as outras pessoas. Ó Deus, que isso manifeste em nós. Obrigado pela tua graça e a tua misericórdia. No amor de Jesus eu te peço. Amém.